Começou mais um episódio do podcast Semana Cristã Barueri. Que alegria ter vocês aqui com a gente de novo. É tão gostoso e eu já quero te deixar um convite especial, tá bom? Você já sabe o recadinho importante. Se você não é inscrito no nosso canal, você vai se inscrever aqui agora e já ativar o sininho das notificações. Dessa forma, todo novo episódio você já recebe ali no seu aplicativo, no celular, sabe? A notificação e já assiste esse episódio na íntegra. Gente, tantas pessoas maravilhosas estão passando aqui, contando as suas histórias, contando os seus projetos. É cada dia uma história nova, um novo. E se eu fosse você, já se inscreve, já ativa as notificações e já parte para compartilhar. Porque já estamos ao vivo e você tem que compartilhar e enviar para o máximo de pessoas que você conhece. Porque aí a gente vai conseguir fazer esse movimento crescer ainda mais. Lembrando que do dia 14 a 19 de setembro temos um encontro marcado com você. Semana Cristã Barueri, que vai ter muitas novidades. Gente, tá com uma programação incrível. Então só falta você se inscrever na Semana Cristã, se inscrever em nosso canal e acompanhar todas as novidades. Tudo isso está acontecendo graças à nossa secretaria, que vem aqui nos ajudando junto com o Marinho, que, gente, tá incrível. É um projeto maravilhoso, que assim, vai ter leitura bíblica, vai ter show, apresentação, vai ter no dia 19 algo inédito que você vai descobrir agora nesse episódio. Aqui com a gente hoje, os idealizadores, coordenadores do O Caminho. É isso? Na verdade, a gente fala que a gente é coordenador voluntário e o idealizador é Jesus Cristo, porque foi da vontade dele. Deus! Porque não é para exaltar pessoas, né? A gente só recebeu o chamado e fomos obedientes para fazer a frente e tornar isso realidade aqui na Terra, porque no céu já estava definido, né? Bacana. Se apresente para quem está assistindo. Hoje eu estou com quem aqui na minha frente? Coordenador 1 e coordenador 2. Gente, vão descobrir que é assim, tá? Eu perguntei várias vezes como que a gente apresenta. Eles dão coordenadores, então ó, hoje vocês estão com os coordenadores. Sim. É isso aí. Não, isso se torna meio exótico, né? Mas é algo que a gente preferiu e decidiu dentro do nosso coração. A gente não exaltar o nosso nome, porque a gente não está tomando a frente desse encontro e desse movimento para nós, não é sobre nós, é sobre uma única pessoa que é Jesus Cristo. Então, quando a gente acaba trazendo algum outro nome, acaba criando algum ruído, acaba trazendo uma outra energia, e não é essa energia que a gente quer. E é por isso que tem tomado uma proporção tão grande, porque realmente é Deus e Jesus liderando tudo isso e tomando essa repercussão, porque não tem ruídos, né? E a gente respeita quem cria ruídos em outros movimentos e tá tudo certo. Sim. Cada um vai transbordar aquilo que sente no coração. E nós acabamos sentindo que nós só estamos dispostos a fazer o que Jesus colocou no nosso coração, e não é para glória nossa. É sobre ele. Que bacana. Agora, acho que assim, não só eu, mas eu falo que aqui também é uma curiosidade minha, mas todos que estão assistindo, como que nasceu o caminho? Vocês são parentes, são conhecidos, assim, sim. Como que uniu as pessoas para nascer o projeto? Sim, então essa história começou, para mim, é que a história do Luiz começou na jornada da vida dele. Para mim, começou dentro da minha jornada, né? A gente pode dizer que o movimento se constituiu fazem 2 meses, poderíamos dizer isso, mas na verdade, fazendo uma retrospectiva de toda a minha vida, falando por mim, eu vejo que esse movimento está ligado na minha vida desde a minha infância, desde quando eu vim ao mundo. Porque durante a minha jornada eu tive muita consciência que dentro de mim tinha um chamado de Deus. Isso eu sempre falo. E eu senti muito incômodo, vivia coisas sobrenaturais na minha infância, nasci dentro da igreja e por muitas vezes não tinha resposta sobre o que eu vivia. E eu percorri a minha vida tendo muitas dificuldades por lidar com essas situações sem ter uma orientação, sem saber o porquê que acontecia, e me trouxe alguns bloqueios. Eu tinha muito medo de falar em público. Eu era travado, eu era muito inseguro, eu tinha medo de altura. Medo de falar em público. Está falando aqui no podcast. Como eu falei, eu tinha. E aí o que aconteceu? Ao longo da minha jornada, eu sentei em várias mesas, tive um crescimento profissional, sempre fui muito dedicado, porém o meu medo de falar em público foi uma trava na minha vida, que por muitas vezes eu acabei abrindo mão de certas oportunidades, acabei fechando portas.
Só que, assim como a maior parte das pessoas, eu estava vivendo minha vida acreditando, vou focar no meu umbigo, vou focar nas minhas coisas, porém, chegou um momento que Deus me deu um puxão, eu fui parar numa UTI. Nossa. E quando eu estava na UTI, quando o médico falou que talvez não iria conseguir me salvar naquela noite, passou um filme na minha cabeça e tive uma total certeza que o médico estava errado e eu ia sobreviver e eu ia sair de lá. Mas eu entendi que aquilo ali era um chamado de Deus para eu ir para uma outra rota, porque eu estava indo para uma rota completamente diferente. Nesse período eu tinha me afastado muito da igreja, porque eu fui ferido A pela baleia igreja. teve que te pegar, Jonas? É, quase isso. Então, assim, eu me feri dentro da igreja, pela igreja do homem, né? Sim. Pelas igrejas que eu passei, tive bastante frustrações, mas eu nunca tive desconectado de Deus nem de Jesus. Mas me feri e me afastei, né? Criei uma certa resistência por um bom tempo na minha vida. E ali eu tive clareza. Deus estava me chamando para um próximo nível. E a partir daquilo ali, eu comecei a me dedicar a estudar o mundo espiritual, a conhecer o sobrenatural de Deus, de Jesus, e entender o que era esse sobrenatural verdadeiramente. Eu saí fora da caixa e eu fui buscar esse conhecimento. E ao longo dessa jornada, caí dentro do desenvolvimento pessoal, porque ali eu entendi que Jesus deixou bem claro para nós que a nossa primeira missão é conhecer a imagem e semelhança de Deus, que é nós mesmos. E ali eu entrei fortemente no autoconhecimento e consegui curar muitas feridas emocionais que eu acabei herdando na minha vida por expectativas frustradas, por não saber lidar com as minhas emoções e, inclusive, não saber lidar com aquelas experiências sobrenaturais que eu vivi na minha infância. E eu perdi o medo de falar em público ali, eu consegui curar a ferida emocional que estava associando a comunicação, a insegurança e a baixa autoconfiança. E eu continuei querendo mais. E essa busca por mais, eu consegui lembrar da minha missão em alma. E aí eu tomei uma decisão. Vou mudar minha vida completamente, vou me dedicar a transformar vidas. Profissionalmente, eu atuo na transformação profundamente na vida das pessoas através do desenvolvimento pessoal. Então eu faço isso. Só que eu nunca trouxe uma mistura do que eu faço. Espiritual com a sua profissão. Assim, como eu percebo em vários outros colegas, digamos assim, de atuação, que se torna um culto o que eles fazem. Não, eu nunca misturei isso. Porque sempre soube respeitar dentro do conhecimento que eu acessei que existem coisas que são espirituais e que não devem ser levadas para o mental. E tem coisas que são mentais que não se deve levar para o espiritual. Existe essa ordem, existe essa decência referente quando se trata sobre o ser humano. Nós fomos constituídos por mente, corpo e espírito. Sim. E precisamos desenvolver em harmonia para ter discernimento. E é onde eu errei por muito tempo na minha vida, vi muitas pessoas que eu amo errarem em focar apenas em um livro só e não buscarem saber qual foi a criação divina de Deus, né, que é a imagem e semelhança, que é nós mesmos. E Jesus deixou muito claro, tanto que ele era conhecido como professor. É verdade. Porque ele trazia ensino. Se for compararmos o ensino de Jesus no mundo com os milagres que ele fez muito poucos milagres, mas trouxe muito ensino. Muita parábola. Muito conhecimento para as pessoas, para elas terem direção, clareza, compreensão e, acima de tudo, o amor, que é o maior mandamento que tem que ser seguido. Então, eu sempre tive esse viés e um pensamento muito diferente do que a grande maioria das pessoas, por eu ter acessado muito. Sim. E eu sempre respeitei. E aí, nesse longo dessa jornada, continuei trabalhando através da transformação das pessoas, a libertação, mas sempre falando, gente, não é religioso, mas eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus e sigo assim. E acontecem muitas coisas sobrenaturais. Só que eu recebi um chamado, eu vim para Alphaville 2 anos atrás para um evento, e através de alguns amigos me falaram sobre uma pastora. É uma pastora que ela ministrava na sua garagem, algo bem otimista, e falando sobre o quanto ela era, usada por Deus e tal. E eu senti um incômodo muito grande, um desejo de falar com ela. E aí eu falei para eles, cara, manda uma mensagem para ela e fala que eu vou na casa dela tomar um café com ela. E levaram meio que na brincadeira, como assim, cara? Eu vou. Manda uma mensagem agora para ela aí. E eles mandaram. Daí ela falou, que bom, eu tô esperando por ele. Manda ele vir. Nossa. Tá, beleza. Eu fui na cara dura, assim.
Cheguei lá na casa dela, fui super bem recebido. Nunca mais tive contato com ela, não sei nem como é que ela tá. Mas acho que o propósito de Deus foi ela ter só aquele momento comigo mesmo. E ali na casa dela, a gente conversando, ela começou a trazer muitas informações que só eu sabia da minha vida. E ela pegou e falou pra mim, olha só, tu vai vir morar pra cá. E eu não queria morar pra cá. Na verdade, eu fiquei 9 dias aqui, quase 10 dias. Na verdade, fiquei uns 10, 2 dias aqui. E eu tava louco pra voltar pra Porto Alegre, porque eu sou de Porto Alegre. E eu falei, não. Ela assim, não, tu vai vir morar pra cá e tu vai transformar muitas vidas. Deus tem um propósito pra ti. E eu, tá bom. Não dei muita bola. Porém, ela falou pra mim ali algo que pra mim fez muito sentido. A voz que tu escuta começa a ser mais obediente e transfere, porque tu tá sendo um canal. Mano, eu tenho consciência que eu sou um canal, mas tem coisas que não dá pra falar. Eu não só fala, não é teu. Só seja ser usado. Tá. Passou 2 anos, eu conheci a minha mulher, ela começou a insistir pra vir pra Alphaville. E eu fui muito resistente. Eu não quero ir pra Alphaville, não quero ir pra São Paulo. Até, passou quase 2 anos, eu fui pra montanha. Fui fazer a imersão na montanha e na montanha, pra mim, ficou muita coisa em ruídos, assim, mas uma coisa que me veio muito forte, que eu tinha que sair de Porto Alegre e vir pra São Paulo. E aí eu cheguei em casa, no domingo, já dentro do carro, perguntou aí como é que foi. Olha, ainda tá caindo algumas fichas, mas eu tenho um convite pra te fazer. Vamos passar uma semana em São Paulo, vamos ver o que Deus tem pra nós? Ela, como assim? Não sei, tem alguma coisa me incomodando muito forte na montanha, ficou muito claro. Vim pra cá, ficamos uma semana. Eu falei, não vamos ir atrás de ninguém, só vamos estar lá. Se for de Deus, ele vai enviar as pessoas. Viemos pra cá, fomos num culto através de uma recomendação do amigo. Lá, no fim, se conectamos com o amigo desse meu amigo e que nos mostrou onde a gente está morando hoje. E quando eu conheci o condomínio, eu falei, se for pra gente morar aqui nesse condomínio, se for pra vir pra São Paulo, a gente tem que morar dentro desse condomínio. Senão, não. E soltei. Conseguimos um apartamento dentro desse condomínio. Eu tava com a agenda super cheia, tava com treinamento no Uruguai. E tinha um movimento acontecendo em Porto Alegre que uns amigos estavam liderando. E eu tava na agenda para servir, né, nesse movimento. E aí, no fim, cumpri a agenda. Depois de um mês de ter alugado o apartamento, a gente veio para cá. E eu falei para ela, amor, nós vamos para lá, mas a gente não vai buscar fazer network com ninguém. As pessoas vão vir até nós. E foi assim. Daí a gente chegou sexta. No sábado, um amigo me mandou uma mensagem no WhatsApp lá de Porto Alegre e falou, vai na igreja X, que lá é legal, que tu vai conseguir se conectar com pessoas. Eu, cara, não sei, não, porque tu vai conseguir servir na montanha. Tá, interessante, porque eu já tinha servido também. Perfeito, show. Fomos lá, e aí teve um pastor de célula dessa igreja, que a gente sentou na cadeira, ele passou, voltou, vocês são novos aqui, né? Sim. Dei prazer, eu vou passar meu contato para vocês vão na minha casa. E eu indo nessa casa, na terça-feira, foi domingo, terça-feira eu e minha esposa fomos na casa dele, eu conheci o Luiz. E ele, no fim, a gente conversou lá, e eu já tinha falado, daí eu comentei sobre o movimento e tudo mais, e aí ele falou, cara, que legal, daí tinha já um chamado na vida dele, só que ainda não estava muito claro, daí a gente marcou uma reunião para conversar, cara, ele não tem muita clareza, minha esposa, já no primeiro dia que a gente foi nesse culto, ela falou, amor, eu acho que tu tinha que fazer um movimento aqui, e eu falei, amor, é muito trabalho, não quero me envolver com isso, não. Só que vem o chamado. Todo chamado vem junto com uma chama. Sim. Se não tem chama, não é chamado. E aquela chama te incomoda. E eu comecei a ter esse incômodo. E aí eu tinha comentado com ele, tava aquele incômodo, mas ainda não tava tão grande. Mas depois que a gente conversou, começou a vir mais incômodo. Daí eu comecei a levar mais a sério. E aí a gente marcou essa reunião, a gente alinhou ali, e eu falei, cara, se for pra fazer, eu vou fazer. Eu vou me dedicar muito, vou ser o servo mesmo. Não, tamo junto. E aí onde surgiu. Mas ele, quando a gente sentou, ele já me falou uma outra história. E aí que bateu junto. Tinha um casal de amigos, né, que estavam aqui em Alphaville, e eles já tinham comentado a respeito de fazer algo como esse movimento. Então a gente já começou ali a iniciar, né, só que eles tiveram que ir para o Espírito Santo. Então eles voltaram e então a gente acabou ficando pro lado, mas eu sabia que de alguma forma ia chegar para mim algo parecido com isso, né? E tudo que acontece na nossa vida, durante toda a nossa vida, ela tá nos preparando para que algum dia chegue o dia do chamado, né? Então é exatamente isso que aconteceu comigo. Eu acho foi muito interessante que é a maneira como fluiu tudo, como tá fluindo. A gente não tá fazendo força.
a gente tá deixando Jesus guiar, sabe? Tá deixando leve. Então, eu acho que um dos motivos para esse engajamento, para esse crescimento é exatamente isso, é deixar fluir, né? E uma coisa que é interessante que ele foi na célula da terça-feira e a gente praticamente não se falou naquele dia porque a gente tava conversando com outras pessoas, acabou não dando Conversou tempo. pouco, assim. A gente comeu, tipo, acabou não dando tempo, era meia-noite, todo mundo foi embora. Passa rápido, né? É. E aí, era terça-feira. Na sexta-feira, a gente joga futebol lá com o pessoal da igreja, e depois, algumas sexta-feiras, tem churrasco. E ficou vindo ele na minha cabeça o tempo todo, chama o Douglas, vamos. Aí eu só obedeci, chamei ele. E aí a gente se conectou lá de uma maneira mais forte, onde a gente viu que as nossas ideias, elas se combinam, e a gente conversou sobre muitas coisas lá que prendeu, assim, né? E aí foi aqui onde teve mesmo uma conexão, né? Deus une propósito, não adianta, né? É uma coisa que eu acredito muito fortemente. E foi a partir daí que a gente começou a desenvolver as ideias. Eu falei, cara, não tem data ainda, a gente não sabe, mas vamos abrir um Instagram e vamos só fazer. Deus vai dar o caminho. Deus vai dar o caminho, literalmente. O movimento O Caminho já tinha nome? Não. Foi assim também. Vocês chamavam o movimento, depois não, veio... é que na verdade, a gente... Vocês não tinham nome? Não tinha um nome. O que acontece é que eu mostrei o que aconteceu em Porto Alegre. Em Porto Alegre, o que aconteceu? Teve um grupo de amigos que se reuniram para fazer um encontro. Era para 500 pessoas na ideia deles. Num lugar... encontro básico. Encontro. Daí eles falaram, vamos fazer um encontro origem, trazer as origens. E eu achei muito legal a ideia, só que eu não conseguia acompanhar muito pela minha agenda. Eu falei pro meu amigo, cara, eu vou ajudar de longe, mas no dia minha agenda tá fechada. O que precisar, eu tô disponível para servir. Tanto que 5 horas da manhã eu fui lá descarregar caminhão de equipamento de som. 5 horas da manhã o encontro era às 17 da tarde, porque tinha que montar a estrutura. Toda uma estrutura. Né? E aí tava disponível a servir. E aí, o que aconteceu? A projeção deles era ter, no decorrer, começou a crescer o movimento, era ter umas 1.000 pessoas. Eles tinham no Instagram 8.000 pessoas. Só que lá, eles fizeram muita collab. Sim. Com pessoas. E isso me incomodou um pouco, porque se os ideais, né, os ideais do movimento é sem bandeiras, sem nomes, poxa, fazer um collab, sabe? Isso me incomodou um pouco e eu comentei. Sim. Mas tudo bem, respeitei, mas fui servir, porque ia servir ao reino. E cresceu muito, foram 25.000 pessoas. De 500... Passou para 25 mil. Não, de 500 passou para 1.000. Era para 1.000, tinha 8.000 nos seguidores. Seguidores, presencialmente lá foram 25.000 pessoas e terminou o evento, o encontro, com 38.000 seguidores no Instagram. Nossa. Assim, foi algo sobrenatural. Mas tinha muito collab, mas igual, cresceu gigantescamente. E Porto Alegre, a gente sabe que Porto Alegre não é uma cidade tão evangelizada quanto São Paulo. Aqui as pessoas vivem, né, a igreja de uma maneira... respiram igreja 24 horas. Em Porto Alegre já não é tanto assim. E foi um avivamento absurdo. E eu fiquei muito emocionado com tudo que eu tava vendo lá. E lá já começou um incômodo, assim, tipo... Cara, é isso, mas não é bem isso. Porque eu via algumas coisas que eu comecei a sentir no meu coração uma certeza. Cara, é isso que Deus quer, mas não é bem isso. Tem algo com você diferenciado que você só não sabia... Não sabia o que era, mas meu papel aqui é só servir. Fui lá, transbordei e vim embora pra cá. E vim pra cá sem saber, literalmente sem saber o que realmente iria vir fazer aqui. Eu sabia que eu estava vindo pra cá por um chamado de Deus. Então, qual era isso? Qual era, eu não sabia. E aí, quando começou a acontecer, quando a gente falou, cara, vamos fazer aqui, tá, vamos pensar no nome. Então tá, aí tinha um outro irmão que estava com nós inicialmente, porém acabou se afastando porque o coração acabou não estando tão alinhado com aquilo que a gente acredita, e tá tudo bem. Ele está pronto, todas as pessoas estão prontas. Cada um tem um seu objetivo, seu chamado, né? Seu Tem pessoas que estão prontas para servir, outras pessoas estão prontas para receber. Sim. Então a gente só faz essa divisão e orientação e a gente guia assim como Jesus fez. Tu tá pronto, mas para beber da fonte e não para ser a mangueira da fonte. Né? Então, vamos orar. E eu sou aquele cara que eu acredito muito no que Jesus falou. E Jesus falou, quando você realmente crê, ora uma vez. Não fica igual os tolos orando sempre a mesma coisa. Se tu tem fé, tu orou uma vez, tá resolvido. E o pensamento dele é um pouco diferente, tá tudo bem, cada um com as suas crenças. Mas Deus, só me traz essa clareza aí do qual é o nome e vamos fazer.
Sou executor. E aí me veio, e aí a gente ia fazer uma votação. Acho que tu nem eu lembro disso, eu lembrei disso agora. A gente ia fazer uma votação, trazer algumas opções. Eu tinha dado a ideia de trazer algumas opções e a gente votar no grupo. E o que aconteceu? Eu só falei, pessoal, vai ser o caminho. E tá aqui a logo. Isso aí. Eu só trouxe. Daí eu acho que, não sei se teve questionamento. Eu falei, cara, porque o caminho é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem como a gente criar o movimento, sei lá, o movimento de Jesus. Não, vamos trazer um movimento trazendo o que Jesus veio trazer como informação para nós e entendimento. Que ele é o caminho, ele não é o fim. Ele é literalmente o caminho. E o caminho se requer caminhar, uma jornada para ser transformado. Então, o movimento é um encontro das boas novas. E é as boas novas que vai gerar transformação em muitas pessoas que talvez está afastado e foram feridos pela igreja do homem. Muitos que seguem outras religiões e está tudo bem, mas acreditam em Cristo como o único em autoridade suprema. Vamos unir pessoas que estão dentro da igreja com diversas dúvidas, mas estão condicionadas a um sistema para elas viver a experiência em Cristo, e pessoas que estão alinhadas dentro da igreja para viver esse momento de comunhão também, reafirmando as boas novas, né, e trazendo essa experiência sobrenatural, porque quando a gente faz algo que não tem ruídos, é igual o jejum. O jejum, fisiologicamente, quando a gente faz um jejum, o nosso sistema cognitivo funciona muito melhor. Por quê? Porque o nosso organismo não está funcionando para processar o alimento. Então, essa energia que gastaria, porque o nosso corpo gasta muita energia para processar aquilo que a gente ingere de alimento, e dependendo do alimento, até energia em dobro, essa energia fica completamente concentrada e canalizada para uma coisa só. E isso amplia demais. Então, o movimento caminho, como não existe como se fosse os ruídos de uma alimentação dentro dessa energia, por exemplo, não tem uma bandeira de uma igreja com dogmas humanos, não tem nomes de pessoas para criar ruídos. Quem é o centro? Quem é o coordenador? Quem é o líder? Quem é o exaltado afinal aqui? Quem é a imagem que está sendo direcionada aqui? Não tem isso, as pessoas não têm esse ruído, não tem essa dúvida. Não tem esse nome pessoal, não tem envolvimento político, que isso também é muito importante, que infelizmente nos últimos anos para cá foi assim, de uma maneira muito intensificada a associação do cristianismo a um lado político também, que isso acaba fazendo muitas pessoas se afastar, generalizando, porque o nível de consciência do ser humano, se a gente for ver de uma maneira horizontal, acaba sendo rasa para entender e diferenciar. Porque, querendo ou não, as pessoas defendem muito mais as bandeiras. E isso é imposto. O evangelho. Isso é imposto constantemente. A gente recebe muita informação. O celular é uma máquina de informação e não deixa as pessoas terem foco. Mantém as pessoas distraídas. Então, esse encontro é para tirar a distração e colocar o foco apenas naquilo que é importante, que é o centro. E o centro é Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E o importante também, que a gente não pode deixar de falar, que está fazendo parte junto do dia 19, né? Vocês vão dar o início. Lembrando para você que está assistindo que do dia 14 a 19 de setembro acontece a Semana Cristã Barueri. Que então vai acontecer das 10 horas da manhã, inicia a leitura bíblica, né? Uhum. São mais de 100 horas. Gente, vocês vão estar lá, vocês vão orar, né? Vão orar, vão ler. Não eu tô ansioso, eu tô na expectativa, porque lá em Porto Alegre não tem isso aí, não. Quando eu fiquei sabendo, eu, caramba, que interessante, eu quero viver isso aí. 100 horas. Imagina. Então, gente, 100 horas, a partir das 10 horas da manhã. Então, inicia-se no dia 14. Então, se eu fosse você, ainda não se inscreveu, vai aparecer aqui na tela agora um QR Code, o contato aqui nas descrições para você ir se inscrever sua igreja, o seu ministério. Gente, os jovens, é muito importante estar presente, adolescentes. Tem o Ministério Kids, uma super novidade para você. Vamos iniciar a nossa marcha para Jesus com a Marcha Kids. Então, você tem um Ministério Kids na sua igreja, faça as crianças participarem, é tão importante esse movimento. Então, começa no dia 14, no dia 19... A partir das 9 horas? Na verdade, 8 horas da manhã oficialmente, mas a partir das 7 a gente vai estar já em concentração ali, convocando a galera para viver isso. Presta atenção, você vai ter uma semana
Ó, gente, vocês vão encher agora a botija de azeite. Vocês vão encher, vocês não estão entendendo. Do dia 14, no dia 19, 7 horas da manhã, vocês têm um encontro com o movimento O Caminho. Isso. Ali você já vai continuar, ó, enchendo a botija, vai enchendo, seguindo para a marcha para Jesus, finalizando no Celebra. Então vai ser literalmente uma semana de adoração, uma semana de palavra, uma semana de louvor. E vocês ali juntinho com a gente. Com certeza, eu tô ansioso pra viver essa semana que eu sei que vai ser completamente sobrenatural. Exatamente. E é o mesmo foco, porque aqui a gente sempre bate na tecla que aqui não tem nome de igreja, aqui é o quê? Exatamente pessoas, unindo pessoas em prol de uma única coisa, gente. Levar a palavra para toda criatura. Então ali o evento que acontece uma semana inteira, todo mundo que passa na rua Sim. tá ouvindo a palavra. Isso é muito legal. verdade. O secretário falou sobre a Semana Cristã e sobre os ideais. Eu fiquei impressionado. Deus parabéns pra ele. Assim, Então. ganhou minha admiração total E por não vocês- misturar, sabe? Então, e incrível como o projeto, o movimento de vocês uniu, Casou, né? casou certinho com o movimento. É, E como que foi pra vocês terem essa experiência? Porque quando vocês escolheram a data, vocês já sabiam que teria Semana Cristã? na verdade a gente marcou uma data primeiro inicialmente e que era fora da Semana Cristã. Sim. Aí quando fomos ir para os meios legais, né, pedir autorização da secretaria responsável pelo espaço, até para ver qual o espaço que poderia fazer esse encontro. Aí, a gente tendo consciência já, pelo menos da minha bagagem lá que vivemos em Porto Alegre, que acaba tomando uma proporção muito grande. Então a gente tem que ter um espaço que acaba Tem a estrutura. suportando o número de pessoas, né? E aí, quando fomos lá na secretaria, conversamos com o secretário Marinho, e automaticamente ele falou assim, cara, eu acho magnífico isso. Acho, assim, é algo que, confesso pra ti que é muito diferente. Não sei se a metodologia funciona aqui, mas, cara, se acontecer vai ser sobrenatural. Eu, olha, Deus tá querendo, eu acho, hein? Porque o incômodo tá grande aqui dentro. Ele, cara, o que tu acha de a gente fazer dentro da Semana Cristã, em vez dessa data que vocês estão trazendo, dentro da Semana Cristã? Eu falei pra ele, olha, eu tô aqui aberto porque Jesus tem reservado. Amém. Eu coloquei uma data pra gente, nós como seres humanos, criar um movimento de ação, Sim. né? De a gente sair da cadeira. Agora, se Deus está querendo uma outra data pra gente ter esse encontro com Jesus, a gente tá aberto. E aí foi onde que aconteceu, assim, tipo, porque onde a gente estava pensando era um lugar pequeno para a dimensão que a gente chegou. Porque eu acredito que a gente vai tomar uma proporção. Por exemplo, a gente tá com alcance de quase 1 milhão de visualizações no perfil orgânico, não tem R$1 de anúncio. O nosso gerenciador é Jesus, né? O nosso É o método melhor, é o marqueteiro, Tudo. é o investidor, É tudo. É ele. Então, a gente agora está num local, graças a Deus, né? Pra Que, comportar. que Jesus tocou no coração das pessoas certas, né? Para apoiarem e concederem que esse encontro possa vir a acontecer, no lugar onde era a nossa segunda opção, pensando em número de pessoas. E Deus, a gente queria nos nossos olhos humanos de uma forma, e Jesus tinha planejado algo muito maior, né, para nós, e tanto que iríamos fazer do lado do José Correia ali, o ginásio. A data era antes ou era depois? Era antes. Era antes. Era antes. Mas muito tempo antes? Porque falta poucos dias. Era 1 mês e meio antes. Um mês e meio antes. Em Porto Alegre foi em 20 dias a organização. Então ele decidiu hoje que queria fazer amanhã, era tipo isso. Em Porto Alegre foi isso. E aqui não, aqui o que acontece? Agora a gente tem um prazo muito grande e pelo número de Pra pessoas. ampliar muito mais. E E é a gente lindo tava as no meio da mensagens. Copa também. Algumas datas poderiam coincidir com o final da Copa. Isso aí E ele aí, sofreu com a Copa. E aí a gente. Ficou complicado, né? Ficou, é. Mas a gente entendeu que tinha um propósito maior. Por exemplo, quando eu não sabia que tinha Semana Cristã, não tinha esse entendimento, porque na minha cidade não tem isso. E quando eu fiquei sabendo, e aí fez ainda mais sentido, porque já tem todo um movimento voltado para isso. E aí o movimento ser no último dia da Semana Cristã ali, eu acredito que Barueri vai ser um grande exemplo para várias outras cidades o que é viver uma marcha para Jesus. Para Jesus. Para Jesus, exatamente. Isso é muito importante. É. Porque é a semana inteira que não tem denominação, não tem, porque podia colocar Semana Cristã, não. Semana Cristã Barueri. E a gente
tem observado, você tá chegando, você tem observado. Total. Você também, que você é daqui já. Barueri, ela tem uma grande qualidade em ensino, saúde. Uhum. Então, você vai vendo assim, que a infraestrutura de Barueri tem cada vez ficado melhor. E isso, eu coloco assim, a minha absoluta certeza é que é em prol a toda dedicação, a eles levarem a palavra do Senhor a toda criatura, a fazer um evento em prol disso. Porque é difícil, uma semana. Uma semana... Uma semana, vamos fechar aqui que a gente vai falar de Deus, só Não, isso. Isso é impressionante. Assim, para mim, assim, foi impressionante. Então, eu acredito assim que o encontro no sábado, claro, vai ter toda uma programação durante a semana toda, porém, o movimento deixa nítido que não é uma vontade humana, sabe? É algo que já está planejado há muito tempo e cada vez mais está sendo percebido isso no meu íntimo, porque eu busco muito sentir, sabe? Muitos falam assim, Deus falou comigo, e na verdade Deus faz a gente sentir, né? Verdadeiramente, é sentir. A palavra não é falou, é sentir, né, pra mim, mas cada um, né, interpreta de uma forma. E esse sentimento, eu até ontem gravei um stories falando que eu acho que eu nunca tive uma conexão tão sensível com Deus como eu tenho tido nesse último mês. Tanto as pessoas para servir, as pessoas que vêm se aproximando, as pessoas que às vezes se aproximam com interesses ruídos, acabam se afastando na mesma velocidade, sabe? E a gente tem realmente criado um campo assim tão leve. É o efeito de jejum, sabe? Sim. Sem ruídos algum, que essa elevação tem ativado algo muito especial. Então, por isso que a gente tem esse sentimento muito forte. Quando a gente fala com muita convicção que esse encontro vai ser o grito da liberdade de Jesus na vida das pessoas. E não que ele precisa ser liberto, mas é através dele. Precisam. Através dele Sim. é o grito da liberdade. Para ele dizer assim, ei, lembra de mim aqui. Eu que sou o cara. Eu que sou a autoridade. É mais simples do que é passado, né? Exato. A gente tem aquele bloqueio mas Jesus parece ser uma pessoa tão longe, né? Será que é fácil ter esse acesso? Na verdade, temos um acesso muito fácil com ele, né? Muito fácil. E muitas pessoas, a gente vem recebendo mensagens constantemente e toca muito o coração. E eu paro várias vezes, o Luiz também, e paramos assim, cara, que loucura. Que doideira, assim, porque é muito maior do que a gente poderia imaginar. E as mensagens de pessoas dizendo, eu orei muito por esse momento. Ainda bem que vamos viver isso. É o que a gente precisa. São várias pessoas. E não é uma mensagem ou outra, não. É inúmeras mensagens das pessoas dizendo glória a Deus por acontecer um encontro como esse. E isso é um povo com sede. E nós estamos com sede também. Exatamente. Entende? E tanto que o maior motivador, cara, eu quero viver isso. Eu vivi em Porto Alegre, foi maravilhoso. Poderia ter sido ainda melhor? Poderia. Mas eu entendi que ali era um sinal de Deus, porque eu jamais imaginava na minha cabeça, em algum momento da minha vida, estar envolvido diretamente em um movimento tomando a frente dessa forma. Sim. Na minha infância, eu tinha muito desejo de ser pastor. Eu ia vestir de obreiro. É uma doideira. E aí... Não é doideira, é bonitinho. Meu menino fala que é pastor. Ele já fala que é. 7 anos de idade ele já é pastor. Né? Profeta, ele falou. Mãe, eu sou o profeta da casa. Olha só. Mas eu pensei assim... depois de um tempo, né? Mas eu entendi o que realmente me fascinava. É que eu via ali ele como uma autoridade de Deus para transformar vidas. Então não era o cargo. O cargo para mim pouco importa. E sim, é o resultado que proporciona. Óbvio, claro, ali, dentro da experiência que eu vivi, não foi muito agradável, mas eu já tinha ali, parecia que tinha já um entendimento, o que aquilo ali simboliza para o mundo, sabe? E é ser servo, é servir mesmo, e ser um imitador de Cristo, sabe? Não ser um crente mental, que existe o crente mental, e essa diferença é muito legal. É aquele, eu acredito que ele existe. Outra coisa é tu ser um admirador. O admirador quer imitar. Sim. Sabe? E eu queria imitá-lo no sentido de, cara, eu quero seguir essa obra de transformar vidas. Jesus ensinou, Jesus libertou e Jesus transformou. Exato. E com muito amor. E isso me fascinava, só que eu me afastei.
E aí hoje, com tudo isso, daí, quando a gente se afasta e cria uma resistência, a gente pensa assim, cara, jamais vou querer ser líder de uma igreja ou algo assim do tipo. E eu nem tenho esse desejo, de verdade. Porque eu não me coloco nessa posição. Até muitos têm me chamado de pastor. Tu é pastor? O pessoal tá me chamando, mas eu sou só um servo, é só isso. Porque não é cargo. Isso pra mim, isso não preenche meu ego. O que realmente me preenche é eu deitar minha cabeça no travesseiro e saber, eu fui obediente, cumpri minha missão hoje. Pelo menos uma vida foi tocada através de mim. Sabe? É isso que me faz eu dormir tranquilo. E é isso que eu vivo. Não é liderando uma igreja, não é usando a Bíblia literalmente no que eu faço. Você foi chamado para fora. Eu fui para tocar vidas. Simples assim. E hoje, com o movimento surgiu, eu entendi. Tá, Deus, vou ser obediente. E aí, graças a Deus, ele tocou outros para estar junto, né? E me deu esse irmão fenomenal que tem. É irmão, então. É um irmão. No final, é irmão. É irmão em Cristo, que tem somado muito de uma maneira especial. E se eu fosse pensar em característica, qual seria uma pessoa, se fosse citar em característica, para estar contigo, caminhando nessa jornada, as características seriam desse irmão aqui, com certeza, porque é a pessoa que está junto de verdade. Não com intenção de querer algo. Não, ele está com o coração sedento, assim, para transbordar um chamado que Deus colocou dentro dele. Foram chamados para fora. Chamados para fora. Chamados para fora. Exatamente isso. Mas antes Deus chama para dentro, né? Chama para dentro. Lechar, né? Como ele falou para Abraão, vá para dentro de ti mesmo. Né? Então, antes a gente precisa olhar para dentro, para depois isso transbordar para fora, né? Vocês primeiro tiveram que entender o seu eu, para depois passar entender adiante. quem nós somos de verdade, né? Quem somos. Uma coisa que eu sempre trago, né? Eu gosto de falar muito sobre propósitos. Eu ativo muito propósito nas pessoas. Eu ativo porque já tem dentro das pessoas. Não sou eu que coloco. Deus já colocou. Eu só auxilio elas a conseguir se conectar a essa lembrança. O problema é que existe muitas pessoas que falam sobre quero viver meu propósito. E muitas pessoas sentem um vazio dentro de si e elas pensam que é a falta de um carro dos sonhos, a casa dos sonhos, o salário dos sonhos, a empresa dos sonhos ou a família dos sonhos. Né? E às vezes já tem tudo isso e ainda tem esse vazio. E é a ausência do propósito dentro de si. A ausência da clareza do seu propósito. E esse vazio acontece. E como ela não consegue se autoliderar, ela não sabe como se autoliderar porque não conhece... Isso que é muito interessante, as pessoas para serem um bom advogado, elas estudam muito sobre direito para serem bons advogados. Para serem bons médicos, elas estudam muito para ser bons médicos. Mas quando é para estudar para ser um bom ser humano, elas falam, Deus vai cuidar. Mas Jesus é o caminho. Mas você tem estudado a Bíblia um pouquinho? Não, mas... Não, e o autoconhecimento em si, porque Jesus falou, eu não sou o fim, eu sou o caminho, e o caminho era o quê? Caminhar com Jesus era aprender constantemente sobre a criação de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Então, Jesus deixou claro isso. Só que por muitas vezes as pessoas, minha ansiedade, Deus vai resolver. Mas Deus está colocando várias opções para a pessoa resolver. Igual aquela história do barquinho, né? O cara, Deus, vem aqui. Pô, estamos esperando que Deus desça. Mandou o barquinho. Não tem como. Mandou o helicóptero, mandou o avião. Não, quando chegar lá no céu, mas por que você não veio me salvar? Jesus vai voltar e vai fazer o quê? Vai falar, eu tenho certeza que Jesus desceria, olharia nos olhos daquela pessoa com muito amor e carinho e falava, hipócrita, homem de pouca fé. Sabe? Porque... Ele já não, eu sairia um pouquinho se fosse ele. Eu falaria, o que passa na sua mente, ser humano? Então é sobre isso. Então eu sempre falo sobre esse chamado, sabe? E aí tem muitas pessoas que querem antecipar o passo, querem viver o chamado sem estar preparados. E aí o que acontece? São pessoas que acabam estando um pouco feridas, enruídos, querendo assumir um propósito, um chamado de transformar e tocar vidas, porém elas acabam transferindo as suas feridas porque elas não fortaleceram quem vai fazer a missão acontecer. Ou seja, um soldado, quando vai para a guerra, ele passa por uma preparação. Mas pega um soldado, só joga ele na guerra, o que ele vai acontecer? Ele não vai cumprir missão e ele vai morrer e talvez ele vai ajudar a matar os seus colegas. Então hoje acabam muitas pessoas querendo pular as etapas, dando um jeitinho, buscando uma brecha para antecipar e viver esse propósito. Só que em vez de conseguir contribuir para o reino, elas estão afastando os servos de Deus do reino. Que ela acaba machucando, né? Acaba machucando. Ela passa a ferida dela pro próximo, até chegar um montante. E Jesus passou 30 anos em preparação. Aí, pra viver o seu... quem sou eu que do nada vou acordar e dizer, acho que eu vou colocar... Pronto. Tô pronto, vou fazer.
O resto depois se resolve. Por exemplo, eu tinha medo de falar em público travado, mas travado. Essa Isso que eu tô fazendo. parte, até agora eu fico pensando, mas medo de falar em público. Não, hoje que fala desse jeito. as pessoas olham assim, cara, é absurdo. Mas isso faz 7 anos que eu transformei minha vida. Tu entende? Mas aí você foi descobrir que foi um trauma. Foi trauma de infância e foi um trauma de infância que não tinha nada a ver com a comunicação. Não tinha. Eu ia fazer. Essa era a minha próxima pergunta. Tem a ver com a comunicação? Não, é associação. Nosso cérebro faz associações, né? Então, é muito doido. Quando eu era pequeno, eu tive uma experiência onde eu vi algo sobrenatural e eu era pequeno. E quando eu vi, antes de ver, eu estava seguro. Deitado na minha caminha, dormindo, quietinho. Quando eu acordei, eu olhei aquilo muito maior do que eu. E eu pequeno, tive muito medo. O medo quebrou a minha segurança. Ou seja, quando tu tá sentindo uma capacidade, por exemplo, coragem, e tu vive uma experiência de trauma, quando tu tá sentindo esse recurso forte dentro de ti, o teu cérebro associa que ter coragem em situações parecidas como essa é ruim. Então, nunca mais vão fazer essa pessoa sentir coragem. Então, ali causou um trauma. Não precisa ser algo muito grande. Sim. É referente à tua perspectiva sobre aquilo. É a tua percepção que causa o trauma. Se tu tem uma percepção muito grande sobre algo muito raso, é tua percepção. Então, ali associou. Grande, eu pequeno, vamos ser inseguro porque dói menos. Nossa. E aí eu vivi nos bastidores por muito tempo. E aí, quando eu entrei por dentro do processo de autoconhecimento e fui descobrindo as ferramentas, e aí eu fui tratando isso e eu consegui ressignificar. Daí perdi o medo de falar em público, de altura, comecei a me posicionar. Medo de altura? Eu tinha muito medo de altura. E eu fiz o teste depois. Meu sonho era andar numa montanha-russa. Eu andei montanha-russa depois que eu fiz o processo de ressignificação. 7 anos atrás, então você andou agora, há pouco tempo. Né? Não, já imediatamente. Imediatamente Mas num domingo eu ressignifiquei, na quarta eu fui no parque de diversão que tinha na cidade e fui lá viver a montanha-russa. Vamos testar. Se é verdade. Não, fui tranquilo. Eu andei no kamikaze 4 vezes, andei 3 vezes na montanha-russa. Aí ele, na verdade, quis, né? Agora eu vou pensar. chutar balde e agora eu vou em tudo. Não, e foi isso, literalmente. Então, assim, eu tinha muita insegurança, eu não tinha respostas do porquê que eu sentia certas inseguranças. Então, quando eu ressignifiquei isso, eu comecei a exercer. E aí foi onde minha vida começou a mudar positivamente, primeiro internamente, e aí eu entendi, tá, Deus, agora eu tô preparado pro teu propósito, só me dá o caminho. E aí, onde começou a vir com mais clareza, eu comecei a investir muito forte no meu desenvolvimento pessoal, forte mesmo, não participando de eventos motivacionais, não é sobre isso, tá? Porque existe muito aqui na região e não é sobre isso. Não, é triste, eu vou dizer pra ti, eu olho assim, que pena, sabe? Porque é ir mais profundo, é sobre profundidade. E então, quando eu fiz esse trabalho internamente, agora entendi, a minha maior dor está meu propósito. Agora eu vou cuidar das pessoas que estão vivendo o mesmo que eu vivia todos esses anos. E sabe o que é interessante nisso que ele está contando? Ele teve que ter uma mudança de mente, que é onde fala em Romanos 12:2. Renovem a mente de vocês para viver o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de quem? De Deus. Qual que é a boa, perfeita e agradável vontade hoje que o Deus está sendo levado a fazer? Porque ele renovou a mente dele. Entende? E para vocês, no caso, para concluir com o chamado, para concluir com o movimento, você realmente teria que falar, né? Não poderia ser bloqueado nisso, né? Não pra fazer vídeo. Não dava. Não dava. Então, literalmente, teve que ser feito um trabalhar para chegar aqui hoje. Total. Nesses últimos anos, eu transformei mais de 1.500 vidas através do que eu faço. Diretamente, pessoas com fobias, pessoas que não tinham um copo de vidro dentro de casa. Eu não tenho fobia, mas a altura eu evito. Assim, tem um porquê, tá? Mas assim, pessoas que tinham medo de falar em público hoje gravam vídeos tranquilamente, pessoas com fobias. Tinha uma mulher lá no Uruguai, uma querida assim, e ela tinha medo, ela tinha fobia de vidro. Ela não tinha um copo de vidro dentro de casa. É que tem muitas fobias, né? Bem diferentes, né? Gente que não... E ela não sabia o porquê. E ela se libertou desse medo de fobia. Tinha ligação com o vidro? Ou também não tinha? Tinha uma neuroassociação. Não foi o vidro que traumatizou ela.
Foi uma outra experiência Você vê como que que é as associou. coisas, né? A gente acha que, você é traumatizado nisso porque você viveu. Não, é tudo uma ligação De paralela. alguma forma tinha o vidro, mas não necessariamente foi o vidro, foi a associação dela. Naquele momento que ela estava vivendo o trauma, o foco dela foi algo que estava ali no ambiente. E aí é como um gatilho. Sabe quando você sente aquele cheirinho de pipoca? Com um cheirinho de manteiga, assim? O que vem na cabeça? Cinema. Isso é neuroassociação. Tu entende? Mas também o cheiro de pipoca com manteiga só no cinema. Mas é neuroassociação. Daí tu pode pensar num bolo de milho. Aquele bolo de milho quentinho saiu do forno. Vai lembrar de uma cena que teve uma neuroassociação. Casa de vó, casa de mãe, ou uma padaria, que marcou ali. Então, nosso cérebro faz essas associações em tudo. Tudo a nossa mente grava tudo através de imagens. A gente tem 5 canais de recepção sobre as informações do mundo e a gente tem alguns filtros. Esses filtros definem para onde vai a comunicação. Essa comunicação interna cria neurotransmissores, né, braços neurais que ligam um neurônio ao outro. Entende? Então, a partir disso, a mente é programada. É programada literalmente. Aí, às vezes, a pessoa vive algo que é mental e acredita que é espiritual. E não é. Não é. Porque hoje também muita coisa, né? Eles falam que é espiritual, é o ser humano. É. Aí tem coisa que não é o ser humano, eles botam por espiritual. Exato. Por isso eles que... falam, é espiritual, eles colocam que é o ser humano, eles fazem essas inversões. Sim. Por isso que é muito bom, realmente, entendemos que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento, né? A gente se perde no conhecimento. Jesus passava muito tempo ensinando, trazendo conhecimento. Exato. O tempo todo. Só que ele trazia numa linguagem que para aquelas pessoas naquela época era palpável para elas compreenderem. Então, a comunicação de Jesus, na maior parte das vezes, era uma comunicação que até uma criança de 5 anos conseguia compreender o que ele estava dizendo. Mas não porque aquelas pessoas tinham 5 anos de idade, mas o poder cognitivo de compreensão daquelas pessoas era comparável de uma criança de 5 anos de idade. É uma comunicação que todo mundo entende, fica mais fácil. Imagina se ele viesse falar sobre neurotransmissor, braço neural, para aquelas pessoas que não sabiam nem ler. E se naquela mesma época a Bíblia vai falar que muitos estavam, mas não ouviam, né? Se naquela época ele falando da forma clara ainda tinha dificuldade, se viesse com neuros, o povo vai falar, tá falando o quê? Tá falando o quê? Eu não, os línguas discípulos, estranhas. Os discípulos questionaram Jesus. Jesus, por que ensina o povo em parábolas? Ele falou, ensina o povo parábolas que são sensíveis. Mas para vocês, ensino sobre o natural do reino. Ou seja, quem caminha junto vai ter o prego na cadeira. Entende? Vai ser confrontado o tempo todo, porque Jesus confrontava. E quem ficava mais doido era a liderança naquela época. Por quê? Porque a liderança compreendia o que ele estava falando. Exato. Ele e mesmo entendia. assim, mesmo compreendendo, a Bíblia também vai mostrar que os seus discípulos ali ficavam na dúvida, né? Mas o que você está querendo dizer? Você vai? Não, você não vai. É que a pressão social. E ele o tempo todo ali falando. Então você vê que a gente tem... E hoje piorou, né? Ele fala, a gente, o que é? Sorvete? Mas é que é muita casca. O que acontece? Tu vive uma pressão social, onde todos naquele ambiente carregam os mesmos pensamentos, as mesmas doutrinas, as mesmas crenças, e vem uma pessoa só, completamente atravessado. Então, cara, será? Faz sentido, mas... E a programação mental, toda a construção neural ali, toda a programação da mente está alinhada para cá. Daí vem uma pessoa e fala assim, cara, é aqui. Pouco fácil. Porém, por isso que Jesus falou, eu não sou o fim, eu sou o caminho. Então, caminho, me siga. Porque no caminho ele ensinava as pessoas, ele transformava, ele criava uma nova programação durante o percurso. Ele poderia simplesmente sair de uma cidade para outra, sim. Mas ele caminhava com as pessoas. Ele fazia o caminho. Aí é no caminho que ele encontra os leprosos, é o caminho que ele encontra... esqueci o nome agora. Mas é no caminho que ele encontra... No caminho ele faz os milagres e era só pra validar. Os milagres sempre foram no caminho, nunca foi... porque o ser humano é muito visual, então ele precisa ver pra crer. A frase é essa, né? Chega a ser até um ditado. É ver para crer. Então Jesus só mostrou para as pessoas crer. Mas só o que ele ensinava já era algo muito fora do normal naquela época. Então Jesus é Jesus. Jesus é o cara. Esse não cara adianta. é ele, entendeu? Então eu tenho certeza assim, que o Encontro Caminho no dia 19 vai ser algo sobrenatural, porque as pessoas vão beber da fonte pura e cristalina.
É uma fonte sem nomes. Sem nomes. Sem... O único nome é Jesus. Sem placa. 100% placa. Jesus. 100% Jesus. Jesus. Inclusive, vocês viram que vocês não descobriram o nome deles porque é sem nomes. É. É o movimento O Caminho. É o caminho, é só Jesus. Somos só Exatamente. servos. Isso é bênção. Nossa, demais. Eu quero agradecer demais vocês aqui. Tenho certeza que muita gente que assistiu ficou mais ainda curioso. E eu espero que essa curiosidade vire presença no dia 19, né? Sim. Porque esse é o objetivo, gente. A gente falar um pouquinho pra vocês e vocês virem pessoalmente aqui, fazer todo esse movimento, chamar mais pessoas. Porque o foco precisa ser isso, levar cada vez mais longe, né? Levar toda a criatura dessa terra. Ele não falou pra levar só pro seu vizinho, não. Ele falou já pra gente ampliar um pouco mais. Lembrando que a Semana Cristã acontece do dia 14 a 19 de setembro. Então, dia 14, a partir das 10 horas da manhã, começa a leitura bíblica. Você que ainda não é inscrito nas atividades que vai ocorrer durante a semana, não perde tempo e se inscreve. Tem todos os contatos aqui nas descrições, então você já entra, vai ter alguém ali para te atender, te explicar como que vai funcionar. Durante a semana, vamos ter livrarias, vai ter apresentações, vai ter muitas coisas já programadas no nosso cronograma, tá bom? Fica atento às nossas redes sociais, pois estamos tendo, né, os nossos cafés, nossos encontros pró-marcha, que é importante, às vezes, eu quero saber um pouquinho mais. Nesses encontros, ali você tem essa possibilidade de saber um pouquinho como está a programação, já tirar as suas dúvidas. E no dia 19, iniciando às 7 horas da manhã, o movimento O Caminho, que vai já dar início ali, gente, sem placa, sem nome. Você já vai estar ali, ó, enchendo ainda mais a botija de azeite. Mas cada vez mais, porque aqui é sobre isso. É sobre levar o nome de Jesus a toda criatura. É sobre expressar o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o outro como a ti mesmo. Então é exatamente isso que nós queremos. Dando início, tá, a nossa marcha a partir das 3 horas da tarde com a Marcha Kids. Então quem vai estar no movimento já vai correr pra marcha. Vai correr pra marcha. Como eu tenho falado, poxa, Jesus deu a vida por nós, vamos dar um dia inteiro pra ele. Então, é dedicado um mínimo, a ele. não é? Pô, vai ser lindo demais. Então, iniciou ali, ó, 7 horas da manhã, pausa para um café, um almoço, vai pra marcha, finaliza com celebra. Então vai ser um dia incrível. Vai ser um sobrenatural. dia poderoso, uma semana gloriosa. E esse é o meu convite que eu faço para você. Do dia 14 a 19 de setembro, nós temos um encontro com você. Eu te espero lá, ok? Meninos, quero finalizar aqui, porque a gente finaliza fazendo aquela chamada boa ali pro pessoal, Claro, né? bora. Então vamos fazer uma chamada boa. Do dia 14 a 19 de setembro, nós esperamos vocês. Aí, muito bom. Tá Bom vendo? demais. A gente até consegue. É, a gente consegue. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.